E aí galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. Como havia prometido para vocês na aula passada, hoje a gente vai fazer um programinha bem simples também, porém é um alimentador de ração para animais, tanto para gato quanto para cachorro. Para quem nunca viu, dá uma olhadinha na internet, tá? Normalmente eles têm algum motor preso, tá? Com um dispositivo com que a ração fica dentro, então vai caindo como se fosse um moinho. Então a gente consegue aí, dependendo pela rotação do motor, a gente consegue alimentar mais ou menos os nossos animaizinhos. Então é alguns aí produtos caseiros no mercado. Então um projeto que a gente vai fazer hoje vai ser bem, vou dizer, bem didático. Então a gente vai conseguir controlar o tempo que te quer de tanto em tanto tempo para alimentar os animais, por exemplo, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Então isso a gente vai conseguir setar via IHM e junto com isso a gente vai conseguir setar quanto tempo o motor vai rotacionar. Como eu falei, como é um projeto levemente caseiro, então dependendo como a gente for montar aí, dependendo do compartimento que a gente for fazer na parte do moinho, tá, o tamanho, enfim, vai alimentar mais ou menos, ou o motor vai rotacionar, ou vai precisar rotacionar mais para que o compartimento caia para alimentar os seus animais. Então isso vai ficar a critério de cada um. Então a gente vai colocar aí um ajuste para esse tempo também do motor. Então vão ser dois ajustes de tempo. Um que o sistema vai monitorar. Então a cada tanto tempo ele vai rotacionar o motor X tempo determinado pelo usuário. Então esse tempo que a gente vai determinar aí para o motor rotacionar vai fazer com que a hélice aí, o sistema vai girar mais, então ele pode alimentar mais ou menos o seu animalzinho. Então é esse o projeto da aula de hoje, então bora lá para a programação. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, como a aula anterior, eu criei aqui uma descrição do nosso projeto que a gente quer para as variáveis de controle. Então o nosso projeto, como eu havia falado para vocês, é um distribuidor automático de ração, tanto para cachorro quanto para gato. Para quem nunca viu, dá uma olhadinha na internet, são aqueles sisteminhas, tem alguns, tá? Como se fosse um sisteminha de rede, um moinho, então com motor integrado. Então a ração cai no compartimento, então dependendo quantas divisões tem aí no sistema do eixo lá do moinho, tá? Nas pás do moinho, então a gente consegue ter porções menores ou maiores, então aí vai determinar o quanto tempo a gente precisa rotacionar o nosso motor para que essa divisão da ração caia no compartimento. Então por isso que vai ficar bem aberto aí o projeto, a gente vai fazer uma simulação. Porém, quem criar esse projeto aí na vida real, montar isso para o seu animalzinho, por isso que a gente precisa sempre fazer um teste primeiro para saber quanto tempo a gente deixa rotacionando o motor para cada compartimento for para a saída. Então a gente tem uma noção de o tempo certo para aquela medida de ração. Então depois disso a gente pode fazer uma melhoria dentro do programa para saber quanto tempo. Então o usuário pode entrar lá com a medida certa de ração que quer colocar e o programa já faz a conversão automática do tempo necessário que o motor precisa rotacionar para fazer essa medida. Hoje o projeto vai ser mais básico, então o usuário vai entrar aí com o tempo para controlar o sistema como um todo e o tempo que o motor vai rotacionar para que essa medida da porção da ração caia no compartimento. Então por isso a gente colocou aqui o ajuste de tempo para acionar o sistema. Então vai ser aquele tempo global. Eu quero que esse motor aí vá rotacionar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. É o tempo que o sistema vai contar para alimentar o seu animalzinho. Então é o tempo de alimentação do bicho. Ajuste quanto irá distribuir de ração. Esse vai ser o tempo que o motor vai rotacionar.
Então a gente vai determinar isso também, via entrada em HM. Então a gente vai colocar quanto tempo que a gente quer que o motor gire. Então, com consequência, isso a gente vai botar mais ração ou menos na saída do sistema. Uma chave liga-desliga, tá? Normalmente uma chave só estado ligado ou desligado. E aqui, por fim, visualização desse tempo na HM. Então a gente consegue visualizar o tempo que está correndo, que seria o tempo geral do sistema, que é o tempo que a gente vai botar para ligar o sistema de tempo em tempo, e o tempo que o motor está girando para alimentar. Então são esses dois tempos que a gente vai mostrar na HM, e esse vai ser o critério do projeto. Então aqui a gente está agora com o nosso Master Tool, com o programa já pronto. Como de costume eu sempre digo para vocês, a gente sempre parte do projeto no arquivo, novo a partir do modelo do Ultra 5051 versão .10. Então a gente vai vir com a Navega aberto, precisamos abrir o nosso projeto, então botão direito, Impor, acrescentar objeto, escolher a linguagem desejada, agora está usando o Ladder, e sempre o programa principal vai ser PLC_PIG. Então aqui nós temos o programa aberto. Como de costume, eu estou botando comentário em todas as variáveis utilizadas no programa. Vocês devem estar vendo esse programa aqui, devem estar se lembrando. Eu utilizei aquele programa da nossa aula, se não me engano, acho 12, essa aula que a gente utilizou o motor de passo com encoder. Então eu tirei a parte do encoder que a gente não precisa. A gente vai utilizar só o motor de passo. Para quem não viu, dá uma buscada na nossa aula lá. A gente vai utilizar a saída rápida 1 para fazer o controle do motor. Então, para isso, para controlar o motor, a gente precisa das variáveis de frequência do motor, do pulso do motor e da rampa. Os sinais para iniciar, parar o motor. Aí a gente tem a variável de energização do motor, ou seja, quando o motor está parado, se ele vai ficar pesado ou solto. E o passo do motor, se ele vai ser 4 ou 8, 400 ou 800 pulsos à volta. Então isso a gente consegue determinar também. Então são as variáveis principais aqui. Essas que eu marquei estão declaradas aqui. Então são as principais variáveis para controlar o motor de passo. Aqui em recursos, configuração do CP, em saídas rápidas aqui nos barramentos, a gente precisa ligar a nossa saída rápida em PTO, que não sabe, botão direito, substituir o elemento, então a gente vai utilizar o PTO. Eu coloquei aqui o tipo de curva em curva S, a gente poderia usar o trapezoidal, tá? E é isso que a gente precisa habilitar aqui nas nossas configurações para fazer o nosso programa. Então aqui em Impor, voltando ao programa principal, a chave liga-desliga está aí na entrada I00, como a gente pediu na descrição do nosso projeto. Aqui eu tenho essas variáveis auxiliares, auxiliar 2, auxiliar 3, são variáveis responsáveis para mudar aí a frequência, o pulso e a rampa do motor. Aí o restante aqui é o tempo, temporizador para ligar o sistema para alimentar os bichos. Aqui a variável de usuário, tá? Que é a variável responsável para determinar de quanto tempo em tempo o sistema vai alimentar os bichos em minutos. A variável gira aqui vai ser para ligar o temporizador do motor. O tempo 2 seria o temporizador para deixar o motor rodando. Então a gente vai fazer de segundo em segundos. A variável auxiliar 4 e 5 são aqui para modificar a variável entrada pelo usuário. No valor 4 a gente vai entrar em minutos, tá? O valor, e ele vai fazer uma conversão aqui na variável auxiliar 5, já vou mostrar para vocês, para converter isso aí em minutos. O mostra em time aqui seria para controlar o tempo do temporizador 1, para mostrar na EHM, tá? Que seria o temporizador mestre, que é o de tempo em tempo que o sistema vai ligar. A variável auxiliar 6 e 7 são auxiliares para converter o tempo de entrada em HM do usuário
para o tempo que o motor vai girar, para botar mais ou menos ração, isso vai ser em segundos. O usuário 2, time, aqui é o tempo de amostragem do segundo temporizador, o tempo que o motor vai rotacionar para botar menos ou mais ração, que a gente vai utilizar aí para botar na RHM. Na verdade, desculpa, o usuário 2 vai ser o tempo lá do tom, que a gente quer os segundos para girar o motor, e sim o mostra 2 vai ser o tempo para mostrar na RHM, que é o tempo quanto o motor vai girar. Aí são essas variáveis que a gente vai utilizar no nosso programa. Então aqui já logo na linha 1, chave de liga global, a gente vai fazer a multiplicação da variável auxiliar 4, que seria o tempo que a gente quer que o sistema ligue e desligue, ou seja, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Então o usuário vai digitar esse tempo aqui, que vai ser multiplicado por 60.000. Justamente essa multiplicação aqui, que a gente já vai converter o tempo digitado pelo usuário para minutos, tá? Porque o temporizador lá ele pega em milissegundos, então a gente precisa multiplicar isso aqui por 1000 para ter por segundos e vezes 60 para ter em minutos. Então por isso vezes 60.000. Então o valor que a gente digitar aqui já vai ser convertido para minutos. Tá? Então essa conversão, o resultado da conversão é salva na auxiliar 5. Na linha 2 a gente converte esse valor para time. Então, como vocês sabem, sempre lá o ajuste de PT do temporizador precisa ser variável em time. Então, o valor que a gente digitou aqui em real, a gente precisa converter isso aqui para time. Então, a gente converte para esse bloco aqui, real to time, que a gente pode puxar pela instrução de enable, apertar F2 e escolher em conversões de variáveis ou digitar manualmente. Então essa conversão vai ser salva na variável usuário, que é time. Na linha 3, a gente está fazendo aqui agora a conversão do tempo em segundos para ir ao temporizador para o motor girar, para botar menos ou mais ração. Então, como é em segundos, então a gente está multiplicando somente por 1000. Então o valor que a gente for digitar lá na HM vai ser multiplicado por 1000, salva na variável auxiliar 7. E aí, novamente, a gente precisa fazer uma conversão, real to time, e salvamos ao usuário 2. Então, essas primeiras linhas aqui são somente para converter os valores digitados pelo usuário para a variável time. Então, na linha 5, quando eu te ligar o sistema, tá, vai fazer um enlace aqui com a variável inicia, que seria a variável para iniciar o motor, como a gente colocou aqui em cima. Inicia at, eu botei o endereço que é a variável do motor de passo. Então, quando a gente ligar o sistema, ele vai contar pela variável usuário, que é o tempo em minutos. E aí sim, quando o ET chegar ao valor PT digitado pelo usuário, vai a saída true, vai ligar a variável gira. Na linha 6, com a variável gira ligado, a gente vai utilizar um TP, como a gente utilizou na aula passada. Para quem não sabe a diferença TP e do tom, novamente explicando, o tom, a saída dele só chega true quando o ET chega igual a PT. Já a variável TP, diferente do tom, é o contrário. Então a variável já inicia a saída em true quando a gente tem um pulso aqui na entrada, tá? E ela só vai ser zerada quando o ET chegar ao valor de PT. Então é o contrário. Então ele começa em 1, quando o tempo estoura, ele zera. E o tom é o contrário, ele começa em 0, quando o tempo estoura, ele vai a 1. É o processo inverso. Então quando a variável gira for a 1, o valor determinado aqui pelo usuário, o tempo que o motor vai rotacionar, pelo usuário 2, o motor vai girar, a gente vai ligar aqui o inicia, botar um set, senão o motor não gira. Então, ele vai girar tantos segundos determinados pelo usuário, e aí essa variável ET vai chegar ao tempo de PT, vai desligar essa linha e vai
ligar novamente a linha 5 por causa da variável inicia aqui negada. Então ele faz o reset, então ele fica nesse loop infinito. Então na linha 7, ele simplesmente na variável liga, para quem não lembra, então dá um flashback lá no programa do motor, eu estou forçando as variáveis aqui, então estou fazendo o ADD, eu utilizando o auxiliar, auxiliar 2, auxiliar 3, antigamente no projeto a gente entrava esses valores pela IHM para determinar a velocidade do motor, os pulsos e a rampa, tá, de frenagem e aqui também o passo do motor. Aqui eu estou forçando a máxima velocidade do motor a 1300, estou colocando aqui uns pulsos a 250 do motor, a rampa de frenagem botei em 0 para não ter perda de tempo na frenagem e estou forçando o passo a 1 para ser o maior número de pulsos ali da volta. Então isso aqui a gente não mexe, eu fixei, poderia colocar a velocidade menor, então isso influenciaria no tempo que o motor precisa rotacionar para alimentar mais ou menos. Então como a gente vai fixar isso quanto a gente alimenta mais ou menos ração pelo tempo que o motor vai girar, então isso aqui não influencia. Então eu fixei um valor qualquer aqui e em cima disso, depois testando na prática, a gente descobre quanto tempo realmente a gente precisa para que dê um ciclo completo para alimentar nas subdivisões do moinho lá na ração. Então isso aqui são valores fixos, tá, para a rotação do motor. Na linha 8, então quando a gente desligar a chave, ele para o motor se ele estiver girando, então fica tudo em standby. E na linha 9 eu estou forçando a variável energiza a 1. O que seria energiza? Seria para o motor ficar imantado quando está parado. Então aí, por exemplo, se o moinho está carregado com ração nas outras divisões, se a gente não energizar o motor, ele tende pelo peso da ração girar o motor, então ele poderia cair ração no compartimento. E a gente não quer isso. Então a gente energiza o motor para ele ficar imantado, pesado, então as divisões aí do moinho ficam fixas, só vão girar realmente quando a gente alimentar o motor. Então o programa acabou por aqui, essas linhas vazias aqui são simplesmente para a minha câmera ficar aqui no canto, para não atrapalhar as linhas que eu estou explicando para vocês. Então vocês estão vendo que o programa é bem simples, tá? A gente só precisa ter cuidado para saber o que a gente precisa fazer. Então como eu comentei na entrada, isso aqui é uma base de teste, porque dependendo qual for as divisões do meu moinho, eu preciso saber quanto tempo para cada divisão. Então, primeiro o teste seria montar tudo isso aqui, com o motor depois tudo pronto, calcular o tempo que o motor iria girar para cada subdivisão, aí poderia modificar o programa aqui, tá? Já sabendo cada tempo do motor, cada divisão, e aí em vez de entrar na HM o tempo do motor, a gente poderia colocar por número de divisões. Por exemplo, uma divisão daria 100 gramas de ração, então o usuário iria digitar, eu quero 200 gramas, então seria duas divisões que são tantos tempo do motor, já é pré-ajustado, então já faria uma conversão, uma multiplicação automática, já faria todo esse cálculo e colocaria no temporizador automático, sem o usuário precisar digitar. Então a primeira vez, como a gente está montando, a gente não sabe o tempo exato, a gente entra com o tempo. Depois de já saber o tempo, pode-se fazer essa conversão. Tá? Então por isso que eu estou utilizando o tempo e não estou utilizando uma porção de ração como eu havia falado na aula passada. Então aqui em visualização, na main, simplesmente botei ajustes de tempo. Na esquerda é o tempo global de tempo em tempo que o sistema vai ser ligado e na direita é o tempo que o motor vai girar para alimentar mais ou menos. E aqui embaixo na esquerda mostra o tempo que está decorrendo para ligar o sistema e na direita o tempo que o motor está rotacionando para alimentar a ração. Então é o que eu tinha pedido no critério lá do programa, bem simples, tá? Como eu havia falado para vocês. Então agora a gente vai dar um login, vamos enviar lá o programa para o CLP e vamos lá no CLP testar para ver como funciona esse sistema. Então bora lá! Então tá galera, agora para o nosso CLP, aqui em cima, ajustes de tempo, como a gente havia programado lá, o nosso motor de passo, nossa chave geral na I00,
Então eu vou ajustar primeiro o tempo da esquerda. Eu vou botar, por exemplo, 0,5. Então isso vai me dar 30 segundos. Eu lembro que a gente botou para entrar em minutos. Então eu estou botando meio minuto. E na direita eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 segundos. Então agora o meu tempo vai ser, então, de 30 em 30 segundos. Quando eu fechar o ciclo, ele vai girar o motor 2 segundos para colocar a ração. Então aqui embaixo os tempos zerados, eu vou ligar a chave, liguei. Então agora aqui embaixo está contando. Quando ele fechar 30 segundos, ele vai girar o motor 2 segundos. Então vocês observem aqui o motor de passo. Então a contagem de tempo está subindo. Então está quase chegando lá. 9. Então, giramos. Então, recomeçou a contagem. Então, esse é o propósito. Então, aqui a gente coloca, o usuário vai colocar aqui o tempo. Por exemplo, que alimente o seu bichano de 3 em 3 horas. Então, colocaria aqui o tempo em minutos. 60 minutos, então seria 180, tá? De 3 em 3 horas. E colocaria aqui o tempo necessário que o motor vai girar a essa velocidade que a gente ajustou, tá? Para o moinho botar a ração que ele precisa. Então, é um jeito legal e automático para te fazer um projetinho para alimentar os nossos bichinhos, tá? Com o que a gente precisa fazer, o pessoal que viaja, enfim, o pessoal que fica muito tempo fora de casa. Eu acho que isso é uma alternativa bem interessante de automatizar a alimentação do seu bicho. Então, dessa forma, acho que fica legal, sem deixar muita ração ou pouca ração para o seu bicho, tá? Então, é uma maneira, uma alternativa legal. Eu acho que esse projeto aqui é bastante válido, tá? A gente pode montar ele de diversas formas, então por isso que a gente deixou esses critérios abertos aí de ajustes de tempo. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Aceito sugestões de projetos aí nos comentários que a gente possa fazer, que vocês achariam interessantes a gente fazer para o nosso CLP aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu! E a nossa aula aí acabou. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente vai dar sequência nas aulas com projetinhos. Então, a gente vai utilizando o que a gente aprendeu nessas últimas aulas nesses projetos. Então, a gente pode fazer alguns projetos simples, projetos complexos. Então, eu vou deixar aberto aí para vocês comentarem nos vídeos aí e pedirem alguns projetos que vocês gostariam de ver aqui nas nossas aulas. Então, eu espero que vocês deixem algumas dicas aí, algumas coisas que vocês gostariam. Então eu vou dar uma analisada, o que for para fazer, a gente vai fazer as nossas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário aqui embaixo no vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E um grande abraço para vocês, espero vocês na próxima aula. Valeu, galera!